Monte Sião, o altar dos nascidos do Espírito. E aí a gente começa direto com a passagem de Hebreus 12, 16 ao 24, Bíblia, né? O autor aos Hebreus diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por meio, ou melhor, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, preste bem atenção nisso, porque bem sabeis que, depois você vai entender por que ele fala, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, para você entender por que ele fala aqui, porque bem sabeis que, essa frase mostra que o autor estava falando de um assunto que os ouvintes entendiam bem, quando ele fala, porque vocês sabem muito bem o que eu estou falando, em outras palavras é isso que ele está dizendo. Ora, por que isso? Por que esses ouvintes ou leitores da carta aos Hebreus sabiam bem do que ele estava falando? Porque o livro, a carta aqui é dirigida a quem? Qual é o nome do livro? Hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus era o povo de Israel. Se você lembra da novela Os 10 Mandamentos, baseada na Bíblia, então tinham os egípcios que viviam no palácio ou na terra do Egito, mas o povo de Israel vivia, eles chamavam de vila dos, quem lembra? Vila dos hebreus. Por quê? Porque eles eram chamados de hebreus, então hebreus eram judeus. Quando você vê Epístola aos Romanos, então era uma carta dirigida aos cristãos romanos. Epístola aos Filipenses, então era uma carta dirigida aos cristãos filipenses. Quando se lê uma carta aos hebreus, então significa que era uma carta escrita sob medida para os cristãos, ou seja, para os convertidos a Jesus, judeus que se converteram ao Evangelho. Então esses hebreus, quando se falava com eles de algo do de algo do Velho Testamento, eles entendiam muito bem. Então o autor fala de Esaú, que tinha o direito de primogenitura, e os judeus conheciam bem a história de Esaú, porque Esaú e Jacó eram filhos de Isaque e netos de Abraão. Então era a história dos judeus. Então por isso que ele fala assim, porque bem sabeis, quer dizer, vocês sabem muito bem a história. Então Esaú foi o filho que saiu primeiro do ventre de Rebeca. 2 irmãos nasceram gêmeos ao mesmo tempo, Esaú e qual era o outro? Deixa eu descer para ficar mais perto de vocês. Parece que fica longe assim, a gente não tem um feedback legal não. Deixa eu descer para ficar mais perto de vocês, dá para ficar mais interativo. Então, eram 2 irmãos, e os judeus conhecem bem a história deles. O primeiro que nasceu primeiro, saiu primeiro do ventre da mãe, que era Rebeca, foi quem? Não, tá. Obrigado. Foi Esaú, o que saiu primeiro. E quem saiu depois? Jacó.
Então, Esaú tinha esse direito de primogenitura, mas ele trocou o direito de primogenitura pelo quê? Por uma comida, por um prazer momentâneo, por um prato de lentilhas. Então, o autor aos Hebreus estava querendo mostrar para os judeus algo que aconteceu no Velho Testamento e que eles sabiam bem da história, para fazê-los refletir sobre o Novo Testamento, a Nova Aliança. Ou seja, não cometam hoje, nessa nova aliança, o erro que foi cometido por Esaú, que é desprezar o direito que ele recebeu de Deus. Compreenderam até aí? Vamos continuar. Aí ele fala assim, dizendo que Esaú não encontrou lugar de arrependimento, chorou, mas não teve jeito mais para ele. Aí ele fala assim: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Então ele fala com os hebreus de outro fato ocorrido no Velho Testamento. Você sabe que muitas pessoas que se convertem, até hoje existe isso, esse debate no meio cristão. Tem gente que diz assim: nós estamos na graça e o que importa para nós é o Novo Testamento, o Velho é a lei. Mas a gente vê no livro aos Hebreus o autor usando o Velho para dar exemplo para o Novo. Então não tem essa coisa de você considerar mais o Velho do que o Novo, porque tem gente que diz assim: os judeus consideram só o Velho, nós somos convertidos, então o importante para nós é o Novo. Não, tudo é a palavra de Deus. Tanto o Velho como o Novo Testamento, ambos refletem o caráter de Deus. Deus não mudou o seu caráter, as suas características, a sua forma de pensar. Então você está vendo no Novo Testamento o autor usando exemplos do Velho. Primeiro ele usa o exemplo de Esaú. Vocês sabem da história, vocês conhecem bem, porque é falar da história de vocês judeus. Os romanos não entenderiam tão bem isso como os hebreus, porque Esaú não fazia parte da história dos romanos. Os filipenses não entenderiam tão bem quanto isso, mas os hebreus sabiam. Por isso que ele fala: vocês sabem bem o que eu estou falando. Então ele usou o exemplo de Esaú, que perdeu o direito de primogenitura. E aí ele fala que o povo hebreu, os cristãos hebreus, não tinham chegado a um monte palpável. Que monte palpável era esse? Qual foi o monte palpável que tinha fogo, que as pessoas tinham medo de chegar perto? Fala, gente. Isso, fala com segurança. Sinai. O Sinai, quando Deus desceu sobre o monte Sinai, o povo via fogo na montanha. Eles ouviam o som de trombeta e tremiam. As pessoas não ousavam chegar perto, eles tinham medo de ouvir a voz de Deus. Por que eles não podiam chegar perto do monte palpável que era o monte Sinai? Por causa dos pecados. Então ninguém podia se achegar à montanha, e até Moisés, que recebeu autorização para ir lá falar com Deus, estremeceu, como diz aqui,
Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Moisés ficou tremendo, assombrado, diante da visão de ver Deus descer sobre o monte. Por quê, gente? Porque Deus é santo e nós, pecadores. Então não tem como o profano, o pecado, se misturar ao que é santo. Compreende assim ou não? Então havia uma separação, de maneira que o povo se mantinha distante, nem um animal podia chegar perto do monte, tamanha a santidade de Deus. Então não havia como o homem conviver com Deus, porque havia um muro de separação entre Deus e os homens. Que muro é esse? Qual é o nome desse muro? Pecado. O pecado separa o ser humano de Deus. Então no Monte Sinai era assim. Por isso havia o sacrifício dos animais, para que os homens não morressem pelos seus pecados. Eles tinham que sacrificar animais puros, que tipificavam o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, e o animal morria, era o bode expiatório, né? Morria para a expiação dos pecados humanos, e o homem então estava separado de Deus por causa dos seus pecados. Então o autor está falando para os judeus, hebreus convertidos, que eles, ao contrário daquele povo que tremeu lá no Sinai, eles não chegaram a um monte palpável. O monte deles era outro. Se não é palpável, que monte é esse? Aí ele fala: mas chegastes ao monte o quê? Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém o quê? Celestial. O autor está falando de uma Jerusalém celestial, ou seja, a nova Jerusalém. Quem mora na velha Jerusalém hoje? Lá tem árabes, tem judeus. Lá onde tem aquela cúpula dourada, está sob o domínio dos muçulmanos. Então lá, árabes e judeus vivem na velha Jerusalém. A nova Jerusalém é a igreja. É a igreja dos salvos, dos convertidos, daqueles que chegaram não a um monte palpável. Por exemplo, o templo de Salomão. Pode-se dizer que aqui é como um monte palpável, que você toca nas pedras. Muitos de vocês chegam cedo, dobram os joelhos, oram na parede, tudo isso é válido. Mas o Monte Sião bíblico é a igreja espiritual, que você pode chegar a ela na sua casa, no seu banheiro. Na verdade, ela é você é filho de Sião, quando acontece com você o que eu vou dizer mais adiante. Dá para acompanhar? É difícil de falar, porque é muito profundo isso, é muito alto, aliás. Mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia. O que é essa a universal assembleia? Não é a igreja universal, nem a igreja assembleia. Universal é porque diz respeito a pessoas de todas as nações do mundo, e assembleia porque é uma reunião dos salvos. Então todos os que no mundo são salvos por meio de Jesus fazem parte dessa universal
assembleia. A igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, quer dizer, aqueles que foram aperfeiçoados em Jesus, porque tem alguém aqui perfeito? Alguém aqui pode levantar a mão e falar: bispo, eu sou perfeito? Eu posso subir um monte com fogo lá, bispo. Se eu estivesse lá, eu subia, não estou nem aí. Eu não tenho pecado. Eu ia lá no meio do fogo, lá no monte, se eu tivesse. Você poderia? Nenhum animal podia chegar perto. Você não poderia. Nós não somos perfeitos. Mas, quando fala aos espíritos dos justos aperfeiçoados, significa dizer: aqueles que em Jesus, por causa de Jesus, podem ter acesso à presença de Deus. Compreende? Compreende mesmo? Tomara. Não é que... Sabe por que eu digo compreende mesmo e digo tomara? Porque eu não estou falando de um assunto que basta você ter QI elevado para você entender. Não é como uma aula que você participa numa faculdade, numa escola. Para você entender isso, não é só ser inteligente, é um assunto espiritual. Você depende da revelação do Espírito Santo para entender isso. E se entender, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Amém? Igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma o quê, gente? Então lá no Sinai era a velha aliança, primeira aliança. E na velha aliança ninguém podia ter acesso à presença de Deus, por causa do pecado. Ninguém podia. Até Moisés ficou tremendo de medo, porque não podia ter acesso à presença de Deus, diante de tão grande visão. Aí ele fala, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Olha só, ele usou aqui Abel, porque de novo os hebreus sabiam exatamente quem era Abel. Então ele pega o Velho Testamento para fazer o povo entender o Novo Testamento. No Sinai, um monte palpável, onde Deus desceu, havia fogo, mas ninguém podia chegar perto por causa dos pecados que carrega. Aí ele fala de um monte que não se toca, não é aquele de Jerusalém, esse aqui. Não é o templo de Salomão, nem nenhuma outra igreja, mas é a igreja espiritual, formada por pessoas de todo o mundo, por isso universal. Pessoas que foram lavadas no sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus. Ou seja, fisicamente falando, geograficamente falando, o Monte Sião é onde? Em Jerusalém. Qual foi Jerusalém foi palco de vários acontecimentos na história, na Bíblia, importantíssimos. Mas qual foi o acontecimento mais importante que aconteceu em Jerusalém? A crucificação de Jesus, a morte de Jesus. Por que, bispo? Porque esse é o mais importante. Se o velho Israel nasceu no Monte Sinai, o novo Israel, que é a igreja, nasceu no Monte Sião, Jerusalém, onde Jesus deu a vida dele. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz e se rendeu por nós, ele foi o animal, ele foi o cordeiro que tomou sobre ele todos os pecados da humanidade passada, presente e futura. E qualquer ser humano
na face da terra, não importa se é japonês, se é da Ásia, se é do Oriente, se é da Europa, se é do Brasil, se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é culto, se é analfabeto, não interessa, não importa, é universal a Assembleia, é todo mundo, qualquer pessoa que enxerga seus pecados e se arrepende deles e aceita Jesus como seu Salvador, então essa pessoa chegou ao Monte Sião, que não é palpável. Ela tem o nome dela escrito no céu, ela faz parte da Universal Assembleia, ela é primogênito. Por isso que ele falou de Esaú, que Esaú desprezou o direito de primogenitura. Então por que ele estava querendo dizer para os hebreus? Não despreze o que Jesus fez por vocês, porque vocês em Jesus se tornaram primogênitos de Deus. Jesus tornou possível que nós sejamos filhos de Deus. E como é que você sabe que você se torna filho de Deus? Quando você recebe o Espírito Santo. Está escrito que o Espírito Santo tem o poder de nos tornar filhos de Deus. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, então a voz de Deus fala com ela. Quantas vezes você ouviu pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, dando testemunho, dizendo assim: naquele dia veio uma certeza, uma voz dentro de mim, não foi no ouvido, foi dentro, dizendo: você é meu filho, não é filha, é filho. Bispo, mas eu sou mulher. No céu não tem sexo, tem filho. No céu não tem sexo. Deus não tem filhas, Deus tem filhos. Então todos nascidos do Espírito Santo recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso é tão forte, você ter o Espírito Santo, que é como você poder chegar perto. Você subir o monte, você não morre. Deus e você se tornam um só, e você não morre. Quem entendeu? Como é que a gente vai rejeitar isso? Rejeitar isso é pior do que o que Esaú fez. É isso que o autor estava querendo dizer para os judeus cristãos. Não cometam o erro, não desprezem o que Deus deu. Amém, pessoal? Aí vem a explicação aqui. Filhos de Sião e a igreja dos primogênitos. Hebreus chama esse povo de Assembleia Universal e Igreja dos Primogênitos. Isso fala de uma igreja espiritual, cujo nome está escrito nos céus. Primogênitos aponta para os que nasceram de Deus. A marca dessa igreja não é só atividade religiosa, e sim fidelidade o quê? Contínua. Ou seja, é algo que não se limita aqui. Acaba a reunião e você continua sendo filho de Sião, primogênito de Sião. Onde você for, você continua fiel a Deus. Quem não tem o Espírito Santo reage como o povo ao pé do Sinai. O que o povo disse lá no pé do Sinai? Não fale mais. Mas os salvos se mantêm em Sião, porque ali a voz de Deus não é ameaça nem interferência, é direção, espírito e vida. Então, quem faz parte dessa igreja espiritual ouve a voz de Deus 24 horas por dia, inclusive quando a Bíblia está fechada, porque Deus está dentro dos seus filhos. Amém, pessoal? Monte Sião como nosso altar, o lugar para permanecer. O Sinai expõe a fraqueza da carne. Sião revela o lugar onde devemos estar e estamos sempre fortes. Que lugar é esse? O altar, que não é aquele ali. O altar não é um lugar físico, mas uma condição espiritual. Viver no altar é viver negando a própria vontade para fazer a vontade de Deus. Monte Sião é o lugar de encontro, entrega e permanência. É onde a fé é guardada, a consciência é mantida. O que a gente falou no começo da reunião? Para ter fé tem que ter o quê? Consciência limpa.
e a salvação é preservada. Não é porque você recebeu o Espírito Santo que você pode dizer assim: já tem Espírito Santo, estou salvo, está tudo certo, garantido. Não, você tem que todos os dias dar manutenção à sua fé, mantendo a sua consciência limpa. Você tem que permanecer. Agora, se para quem tem o Espírito Santo já é uma guerra permanecer no centro da vontade de Deus, imagine quem não tem. As lutas não existem apenas para conquistas externas. Elas nos fortalecem para não perdermos a guerra pessoal pela própria alma, porque é todo dia, né? Permanecer em Sião é escolher viver no Espírito, não na carne. É continuar no altar quando a tempestade vem. É não negociar a fé. Conclusão. A pergunta final de Hebreus 12 para cada um de nós é simples: eu vivo como alguém do Sinai ou como alguém de Sião? Não presuma a sua salvação pelo passado, garanta o seu presente. Suba a Sião pela fé, faça do altar o seu lugar e permaneça nele até o fim. Repito, que não é ficar ali em cima até o fim, mas é permanecer todos os dias, aborrecendo a sua alma, contrariando o seu eu, para fazer a vontade de Deus. Por isso que o autor usou o exemplo de Esaú, porque ele quis mostrar o seguinte: vocês são privilegiados, vocês são hebreus privilegiados, vocês não são como aqueles que estavam com Moisés lá no pé do Monte Sinai, que tremeram de medo. Vocês têm acesso à presença de Deus, mas vigiem, não façam como fez Esaú, que desprezou o direito ou seja, a filiação. Você que está aqui é batizado com o Espírito Santo? Aliás, 2 lições, depende do ouvinte que está aqui diante de nós. Se você é batizado com o Espírito Santo, conserve a sua fé, lute com todas as suas forças, porque você não está garantido não. Você precisa se manter no altar todos os dias, porque senão você comete o erro, ou nós cometemos o erro de Esaú, que é desprezar o direito de primogenitura. E se você não é batizado com o Espírito Santo, então, minha amiga, meu amigo, você precisa chegar ao Monte Sião, porque se é uma luta para quem tem, imagine para quem não tem. Muita gente interpreta essa questão do Monte Sião, da igreja, como mamão com açúcar. Tem gente que pensa assim: bispo, a gente está na graça, Jesus morreu pelos nossos pecados, então Ele facilitou, agora é só a gente aceitar Jesus, né? E a gente está salvo. Vamos ler juntos, ou acompanhe a minha leitura dos 2 últimos versículos desse capítulo de Hebreus. Não está na folha não, mas vai aparecer aqui. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, quer dizer, o reino de Deus em nós não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus como agradavelmente, com reverência e piedade. Andar na graça não é fazer o que quer não, e achar que porque Jesus morreu na cruz você vai entrar no céu sambando. Não, temos que servir a Deus agradando a Ele, com reverência e piedade. Por quê, bispo? Por causa do próximo versículo. Porque o nosso Deus é o quê? Continua sendo consumidor, continua sendo fogo consumidor, não mudou não. O Novo Testamento não mudou o caráter de Deus. Se Esaú rejeitou e não teve mais chance para ele, quem rejeitar o Filho de Deus também vai para o fogo eterno, porque Deus continua sendo fogo consumidor no Novo Testamento. Então não se engane achando que a graça te dá liberdade para fazer o que quer. Não nos dá. Nós temos que servir agradando a Deus. Quem entendeu direitinho? Fique de pé, por favor. Isso é muito profundo, gente. Se você não tem o Espírito Santo,
Repito, se você tem, você tem que continuar lutando. Todos nós temos que continuar lutando, temos que manter a nossa fidelidade. E se você não tem, é motivo de você se desesperar e se humilhar diante de Deus. Porque só entra nessa universal assembleia solene quem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos coloca nela. Não é palpável, é o Espírito. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.